Eu sou caminhoneiro há muitos anos, e já vi o melhor e o pior da vida nas estradas. Mas aquela noite... Bem, aquela noite me marcou para sempre. Eu nunca soube que a solidão e a escuridão poderiam esconder tanto. Era uma quarta-feira, e eu dirigia pela BR-116, uma estrada que eu conhecia como a palma da minha mão. O céu estava limpo, mas a temperatura tinha caído bastante. As luzes do meu caminhão cortavam a escuridão como lâminas, mas o silêncio ao meu redor era quase palpável. Eu estava voltando de uma entrega, e a estrada parecia deserta, como se o mundo tivesse parado para me deixar sozinho. Após algumas horas dirigindo, avistei algo estranho à beira da estrada. Um carro capotado, suas luzes ainda piscando em um esforço desesperado. Não era a primeira vez que via um acidente, mas a cena era perturbadora. Fui me aproximando devagar, a adrenalina correndo nas veias, enquanto o peso do que poderia ter acontecido começava a se instalar. Desci do caminhão e corri até o veículo. A porta estava amassada, e eu consegui ver um casal preso lá dentro, seus rostos pálidos e ensanguentados. O desespero tomou conta de mim. Comecei a gritar, chamando por ajuda. Não demorou muito para que um carro da polícia chegasse, e logo uma equipe começou a trabalhar para retirar as vítimas. A cena era horrível. O casal, que aparentava estar na casa dos 20 anos, não reagia. O homem estava com a cabeça em um ângulo que eu sabia que não era natural. A mulher, inconsciente, parecia estar em um estado crítico. As sirenes da ambulância ecoavam ao longe, mas o som parecia distante, como se o tempo estivesse se arrastando. Os policiais, apesar da gravidade da situação, foram eficientes. Enquanto eles trabalhavam, eu me mantive afastado, tentando processar o que havia acontecido. Uma parte de mim queria ajudar, mas o que eu podia fazer? O melhor que eu podia era ficar em silêncio e esperar. Finalmente, depois de uma eternidade, a ambulância chegou e a equipe médica começou a cuidar dos feridos. Eu me afastei, sentindo um nó na garganta. A imagem da mulher em estado crítico e do homem já sem vida me perseguiria por dias, talvez para sempre. Quando tudo acabou e o casal foi levado, os policiais se aproximaram de mim. "Você viu o acidente acontecer?" Um deles perguntou. "Não, eu só vi o carro capotado", respondi, tentando manter a compostura. Foi muito rápido. Eles agradeceram e foram embora. Assim que o último carro saiu, senti uma onda de cansaço. O que havia acontecido era real, mas eu ainda estava em estado de choque. A estrada estava vazia novamente, e, de repente, o silêncio se tornou ensurdecedor. Voltei para o meu caminhão, tentando espantar as imagens da cena. A porta rangeu ao ser aberta, e eu me sentei no banco, sentindo o peso do que tinha testemunhado. Liguei o motor e deixei a estrada em frente se iluminar sob as luzes dos faróis. Mas, à medida que dirigia, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Algo não estava certo. Eu podia sentir como se alguém estivesse me observando, e não era a primeira vez que isso acontecia naquela noite. O que deveria ser uma simples viagem estava se tornando um pesadelo. Olhei pelo retrovisor, mas a estrada atrás de mim estava deserta. À medida que os quilômetros se passavam, o frio dentro do caminhão parecia aumentar. A música no rádio falhou, e o som do motor parecia mais alto do que o normal. Com a mente cheia de pensamentos, eu não percebi que, em um momento de distração, a estrada havia se tornado completamente escura. As árvores que antes se alinhavam ao lado da pista agora pareciam se fechar, criando um túnel de escuridão. Em um instante, senti como se algo tivesse se movido no banco de trás. O coração disparou, e eu me virei rapidamente, mas não havia nada ali. A tensão na minha pele aumentava, e eu me forçava a acreditar que era apenas minha imaginação, mas a sensação persistia. Foi quando vi algo brilhante na pista à frente. Um reflexo, talvez. Acelerei, tentando ignorar a sensação de que algo me seguia. A luz do farol revelou uma figura pálida ao lado da estrada, uma mulher que se assemelhava àquela que havia visto no carro capotado. Meu sangue gelou. "Não pode ser", murmurei para mim mesmo. Olhei novamente, mas a figura havia desaparecido. Uma onda de calafrios percorreu minha espinha. A estrada se estendia à minha frente, e tudo parecia normal, mas eu sabia que não estava sozinho. O caminho se tornou mais tortuoso, e em cada curva,
eu sentia um olhar sobre mim. O farol iluminava a estrada, mas parecia não conseguir atravessar a escuridão que se acumulava ao meu redor. As sombras dançavam e sussurravam, e eu me perguntei se havia realmente deixado aquele acidente para trás. Em um momento de desespero, liguei o rádio, mas a estática preenchia o espaço. A sensação de estar sendo observado intensificava a cada segundo. Desesperado, eu tentei focar na estrada, mas minha mente divagava. O que havia acontecido com aquele casal? Por que eu estava sendo perseguido por suas almas? A pergunta girava em minha cabeça, e logo percebi que precisava fazer algo. Se você está gostando dessa história de terror, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Temos mais relatos aterrorizantes para você. Agora, vamos voltar à história. Aquela frase me trouxe de volta à realidade, mas a presença ao meu redor não se dissipou. Ao invés disso, parecia mais forte, como se estivesse se aproximando. O silêncio se tornou opressivo, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer se intensificou. Então, em uma curva acentuada, um grito cortou o ar. Um grito que não parecia humano, mas ecoou em meu interior, como se estivesse vindo de dentro do meu próprio ser. Congelei. Era a voz da mulher. Olhei para o retrovisor, mas não havia nada. Apenas a escuridão, como um abismo. O pânico se instalou em mim. Decidi acelerar, mas a estrada parecia se esticar interminavelmente. Cada curva, cada sombra, se tornava mais ameaçadora. Eu sabia que precisava sair daquela estrada, mas algo me mantinha preso, como se eu estivesse sendo atraído para um destino desconhecido. Enquanto dirigia, a luz dos faróis começou a falhar, piscando como se quisesse me avisar. Foi então que a imagem do carro capotado voltou à minha mente, e eu percebi que não conseguiria escapar daquela noite. O que quer que tivesse acontecido, eu havia sido marcado. Meu coração disparava enquanto eu dirigia, e a realidade começava a se desfazer ao meu redor. A estrada que antes parecia familiar agora se transformava em um labirinto de incertezas. O pânico crescia dentro de mim, e a imagem do casal morto na estrada não saía da minha mente. Eu havia sido testemunha de algo terrível, e agora parecia que eu era parte de sua história trágica. A cada curva, a presença que sentia se tornava mais palpável. Olhei para os espelhos laterais, esperando ver algo, qualquer coisa, mas a escuridão estava sempre à espreita. O rádio continuava a falhar, misturando estática com fragmentos de músicas antigas que pareciam ecoar em um tempo esquecido. A sensação de que algo ou alguém estava comigo se tornava insuportável. A estrada começou a se estreitar, cercada por árvores altas que se inclinavam, como se quisessem me prender em seu abraço sombrio. O vento assobiava entre os galhos, criando um som quase humano. Tentei focar na pista à frente, mas as imagens do acidente voltavam a me assombrar, e eu não conseguia afastar a ideia de que a mulher estava ali, me seguindo, esperando algo. Quando alcancei uma área mais aberta, avistei uma placa indicando um posto de gasolina a poucos quilômetros. Senti uma onda de alívio. Um lugar iluminado e movimentado parecia ser exatamente o que eu precisava. Acelerei, buscando a segurança que aquela luz poderia trazer. Mas, à medida que me aproximava, percebi que o posto estava fechado. As luzes estavam apagadas, e as bombas de combustível pareciam fantasmas em meio à escuridão. Uma frustração tomou conta de mim. Como podia ser que um lugar que deveria estar aberto estivesse deserto? O medo começou a misturar-se com a raiva. Decidi continuar. Enquanto dirigia, olhei mais uma vez pelo retrovisor e vi, por um breve momento, uma sombra passando rapidamente. Era só a minha mente me pregando peças, eu pensei. Continuei em frente, mas o vazio da estrada e a escuridão ao redor me deixavam inquieto. Em um instante, algo se movia à beira da pista. Uma figura, não mais que uma silhueta, estava parada entre as árvores. O impulso foi forte. Eu deveria parar e ajudar, mas o medo tomou conta. Algo dentro de mim sussurrava que eu não devia me envolver mais. A figura levantou a mão, como se estivesse me chamando. A imagem da mulher do acidente retornou à minha mente, e o meu instinto gritou para acelerar. Em um momento de pânico, pisei fundo no acelerador. O caminhão disparou pela estrada deserta, e a figura desapareceu em um piscar de olhos. Mas a sensação de ser seguido só aumentou.
A adrenalina corria nas minhas veias, e eu não sabia se era pelo medo ou pela culpa. A estrada parecia não ter fim. O motor do caminhão ronronava, mas a ansiedade dentro de mim estava em volume máximo. Olhei mais uma vez para o retrovisor, e ao fazer isso, o coração parou. A figura estava lá novamente, mais próxima desta vez. Eu podia ver o contorno de um vestido longo e um rosto familiar, embora não pudesse identificar detalhes. A mulher estava olhando diretamente para mim. A cena a seguir se desenrolou como um pesadelo. Tentei acender os faróis altos, mas a luz falhou. O caminhão parecia perder potência, e, em um instante, percebi que estava indo para a beira da estrada. Tive que agir rapidamente para evitar o pior. Consegui controlar o caminhão e evitar o deslizamento, mas o susto me deixou em choque. Respirei fundo e tentei me acalmar. Olhei ao redor, buscando um sinal de vida, mas tudo que vi foi a escuridão. O desespero se instalava novamente, e a imagem da mulher começou a se tornar uma realidade que eu não conseguia ignorar. Continuei dirigindo, cada vez mais alerta. O farol do caminhão iluminava o caminho, mas as sombras dançavam nas laterais, como se fossem parte de uma peça de teatro macabra. O peso da culpa e da tragédia me seguia, e cada quilômetro parecia um tormento. Finalmente, depois de um tempo que pareceu uma eternidade, avistei um pequeno povoado à distância. As luzes brilhantes eram um farol de esperança. Acelerei em direção a elas, pensando que, talvez, pudesse encontrar alguém para me ajudar, alguém que pudesse me dar respostas. Entrei no vilarejo, e as ruas estavam desertas. Um silêncio inquietante dominava o lugar. Estacionei o caminhão em frente a um bar que parecia ainda aberto. As luzes estavam acesas, e o som de conversas e risadas ecoava do interior. Fui até a porta, mas hesitei por um momento. O que eu diria? A noite que eu havia passado parecia tão absurda, tão pesada. Entrei, e as conversas diminuíram gradualmente enquanto as pessoas me olhavam. Era como se eu tivesse interrompido algo. Um homem atrás do balcão se aproximou, e seu olhar foi o primeiro a quebrar o gelo. Você parece pálido, amigo. O que aconteceu? Ele perguntou, com um tom de preocupação. Eu testemunhei um acidente. Um casal. Eles morreram. As palavras saíram num sussurro, quase uma confissão. O homem franziu a testa, e uma mulher ao lado dele se virou. Acidente? Onde foi isso? Eu contei sobre a BR-116, sobre o carro capotado e a figura que me seguia. Ao terminar, um silêncio pesado tomou conta do bar. As pessoas trocaram olhares cúmplices, como se eu tivesse revelado algo que todos já conheciam. Isso já aconteceu antes, a mulher disse, sua voz quase um sussurro. Aquela estrada é assombrada. Muitos que passam por lá sentem a presença de quem se foi. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas o que eu posso fazer? Como posso? Você precisa enfrentar isso, ela respondeu, com um olhar sério. Você está conectado àquelas almas. Você precisa voltar e dar um fim a isso. O medo e a raiva dentro de mim se transformaram em uma confusão avassaladora. Como eu poderia voltar? Como eu poderia enfrentar aquilo? Mas a ideia de que eu poderia estar preso àquela tragédia me apavorava ainda mais. Desci do bar, ainda em choque, e fui até o caminhão. O que quer que estivesse me seguindo não iria me deixar em paz. Respirei fundo e liguei o motor. A estrada me chamava novamente, e eu sabia que precisava voltar. Quando deixei o vilarejo, a sensação de que algo estava comigo se intensificou. Mas agora, eu tinha um objetivo. Eu precisava entender o que tinha acontecido e, se possível, encontrar uma forma de libertar as almas que me seguiam. Assim que retornei à BR-116, a escuridão parecia ainda mais densa. As árvores pareciam me observar, e o silêncio da estrada era ensurdecedor. Cada quilômetro percorrido parecia um eco do que já havia acontecido. O ar estava pesado, e eu sabia que a resposta para todo aquele mistério estava por vir. Dirigi com cautela, mantendo os olhos fixos na estrada à frente. A cada curva, a tensão aumentava, e as sombras dançavam à luz dos faróis. Foi quando avistei novamente o carro capotado, agora parado na mesma posição em que o deixei. Meu coração disparou.
Parquei o caminhão à beira da estrada, e a primeira coisa que notei foi o silêncio absoluto. Saí do veículo, e a imagem do casal na cena do acidente voltou à minha mente. O que eu deveria fazer? Senti um arrepio ao lembrar da mulher, e uma voz sussurrou em minha mente: você precisa pedir perdão. A palavra perdão reverberou em meu interior, e, com o coração pesado, me aproximei do carro. Olhei ao redor, tentando entender o que havia acontecido, e, naquele instante, algo se moveu na minha visão periférica. Virei-me rapidamente e, para meu horror, vi a mulher do acidente parada ao lado do veículo, seu olhar fixo em mim. Por favor, eu disse, a voz tremendo. Sinto muito. Eu não queria que isso acontecesse. Ela não disse nada, mas seu olhar, cheio de tristeza, parecia me atravessar. O vento começou a soprar mais forte, e a atmosfera ao meu redor se tornava cada vez mais intensa. As árvores balançavam, e eu sabia que precisava continuar. Se você estiver aqui, eu quero ajudar. O que eu posso fazer? Ao perguntar, a imagem da mulher começou a se desfazer lentamente, como se estivesse se dissipando na névoa. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ouvi um sussurro que ecoou na minha mente: liberte-nos. O pedido parecia claro, mas como eu poderia fazer isso? Olhei novamente para o carro, e uma ideia começou a tomar forma em minha mente. O pedido da mulher ecoou na minha mente, e, enquanto a imagem dela se desvanecia, percebi que precisava agir. A ideia de que suas almas estavam presas naquela cena de tragédia me deu coragem, mesmo em meio ao terror que me envolvia. Caminhei até o carro capotado, o metal amassado ainda reluzindo sob a luz da lua. Olhei ao redor, certificando-me de que não havia ninguém. Era como se o mundo tivesse se calado, como se a estrada e a floresta ao redor estivessem em expectativa, aguardando o que eu faria a seguir. O interior do carro estava emaranhado de vidro quebrado e estofamento rasgado. Meus olhos correram pelo que restava do veículo. Onde estavam as coisas deles? As lembranças que poderiam ainda estar ali? Olhei para o banco do motorista e vi algo brilhante, uma aliança. Peguei-a e senti o peso de toda a história que aquela peça carregava. Eu sinto muito, murmurei, mesmo sabendo que a mulher não estava mais ali para ouvir. Eu precisava fazer algo mais significativo. Coloquei a aliança no bolso e olhei em volta, pensando no que poderia oferecer para que suas almas finalmente encontrassem paz. Lembrei-me das cruzes que havia visto em outras partes da estrada, homenagens deixadas por familiares e amigos. Resolvi que, se eu conseguisse encontrar um lugar seguro, um espaço que honrasse a memória do casal, talvez isso pudesse ajudá-los. Com o coração na boca, voltei ao caminhão e dirigi um pouco mais adiante, até encontrar um pequeno campo, longe da estrada. O lugar parecia isolado e tranquilo, envolto por árvores que balançavam suavemente ao vento. Era perfeito. Estacionei o caminhão e, ainda com a aliança no bolso, saí em busca de uma pedra grande. Encontrei uma que parecia ideal e, com esforço, a arrastei até um local plano, em um pequeno declive. Enquanto trabalhava, meu coração batia descontroladamente, não só pelo esforço físico, mas pela urgência que sentia. Com a pedra posicionada, tirei a aliança do bolso e a coloquei em cima dela. Olhei ao redor, buscando as palavras certas para dizer: aqui, neste lugar, eu honro a memória de vocês. Sinto muito por não ter chegado a tempo. Espero que possam descansar em paz. Enquanto falava, uma brisa mais forte soprou, e eu senti como se um peso estivesse sendo levantado do meu peito. O silêncio ao meu redor era reconfortante, e eu tinha a impressão de que a atmosfera estava mudando. Mas então, uma sensação estranha começou a se instalar novamente. Olhei para a estrada e vi uma sombra se movendo entre as árvores. Meu coração disparou. A figura da mulher havia voltado, mas desta vez ela não estava sozinha. A visão do homem, com o rosto ensanguentado e vazio, apareceu ao lado dela. Juntos, eles me observavam, e eu sabia que a verdadeira prova estava por vir. Não sabia o que fazer. Estava paralisado, como se uma força invisível me mantivesse no lugar. A mulher se aproximou lentamente, seu olhar mais intenso do que nunca. A distância entre nós parecia se encurtar a cada segundo. Por que você não se foi? Ela sussurrou, a voz ecoando em minha mente. Por que você ainda está aqui? A pergunta ressoou dentro de mim. Eu não queria estar ali.
Eu não queria ser parte daquela tragédia, mas eu sabia que precisava entender o que tinha acontecido. Eu não posso deixá-los assim. Eu quero ajudar. O homem levantou a mão e apontou para a estrada. Nós não estamos presos, mas a dor continua. Você pode nos libertar, mas precisa enfrentar o que aconteceu. Aquelas palavras me cortaram como uma faca. Enfrentar o que aconteceu. Era exatamente o que eu temia. Mas agora não havia mais volta. A noite estava se intensificando, e as sombras pareciam se contorcer ao meu redor. O que eu temia mais era encarar o que eu havia testemunhado, mas as almas pareciam implorar por isso. Como? Perguntei, com a voz trêmula. Retorne ao lugar onde tudo começou, a mulher respondeu. Você precisa lembrar o que realmente aconteceu. A verdade te libertará. O desespero e a urgência me tomaram de assalto. Sabia que não tinha escolha. Olhei para o campo ao redor, para a pedra e a aliança, e, com um último olhar, entrei no caminhão novamente, decidido a retornar ao local do acidente. O que quer que estivesse acontecendo, eu precisava encarar de frente. Dirigi mais uma vez pela BR-116, a estrada agora se sentindo como um corredor estreito que me levava de volta ao horror. A atmosfera estava carregada, e as sombras pareciam se estender para mim a cada quilômetro. Eu podia sentir a presença dos dois me acompanhando, mas não era mais um medo paralisante, era uma determinação. Eu precisava descobrir o que tinha acontecido. Ao chegar ao local do acidente, tudo parecia igual, mas havia uma diferença sutil no ar. O silêncio estava mais profundo, e as luzes da cidade ao longe pareciam mais distantes. Estacionei o caminhão e saí, a sensação de déjà vu dominando cada passo que eu dava. Olhei para o carro capotado, agora com uma nova perspectiva. Em vez de apenas um acidente, era um símbolo de algo que ainda precisava ser resolvido. O local estava marcado por dor e sofrimento, e eu sabia que precisava reviver o momento. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando lembrar de cada detalhe. Foi então que a cena começou a se desenrolar em minha mente. Lembrei-me de como os pneus haviam cantado ao perderem o controle, o som do metal se retorcendo, os gritos que eu não ouvi. O que mais você não viu? A voz da mulher ecoou em minha cabeça. A imagem do acidente se tornou mais clara. Eu não havia percebido o carro de trás, o motorista distraído que havia causado tudo. Senti a culpa se acumulando, e a raiva contra mim mesmo se transformou em uma nova urgência. Voltei os olhos para a estrada, a lembrança da situação se intensificando. O carro do casal não estava sozinho na pista. O impacto não era apenas um acidente, era um alerta, um aviso de que a vida pode mudar em um instante. As vozes se tornaram mais intensas ao meu redor, como um eco do passado. O que aconteceu com o motorista que causou o acidente? Eu não sabia. Era uma parte da história que eu nunca tinha ouvido. Então, me lembrei de algo que havia lido em uma notícia antiga. Um motorista que havia fugido do local, que nunca foi encontrado. Aquele homem estava agora fugindo de sua culpa, e a dor do casal continuava sem resposta. A verdade começou a se formar na minha mente. A mulher e o homem não estavam presos ao acidente, eles estavam presos à dor não resolvida, à falta de justiça. E eu, sendo a única testemunha, tinha a responsabilidade de contar a história. Com essa epifania, a sensação de pressão aumentou. As sombras ao meu redor pareciam se agitar, e eu sabia que precisava agir. Olhei para o carro capotado e tomei uma decisão. Iria procurar por testemunhas, por informações que pudessem finalmente trazer paz ao casal e, talvez, a mim mesmo. O que começou como uma simples viagem se transformou em um chamado para a verdade. A estrada que tinha me trazido até ali agora parecia uma linha entre a vida e a morte, e eu não poderia ignorá-la. A busca pela verdade se tornaria minha missão. E assim, enquanto a noite avançava, eu peguei meu celular e comecei a procurar informações sobre o acidente, determinado a descobrir tudo o que pudesse sobre aquele motorista desaparecido. A estrada ainda tinha muitos segredos a revelar, e eu estava preparado para enfrentá-los. Com o celular na mão, comecei a pesquisar sobre o acidente. A tela iluminou meu rosto na escuridão da estrada, e eu me concentrei nas notícias locais, buscando algo que me levasse a pistas sobre o motorista que havia causado a tragédia. A sensação de urgência me envolvia, e, ao mesmo tempo, uma estranha esperança brotava dentro de mim.
Após alguns minutos de pesquisa, encontrei uma matéria antiga. Falava sobre um acidente na BR-116, onde um carro havia colidido com outro em alta velocidade. O motorista causador tinha fugido do local, e a reportagem não dava muitos detalhes sobre ele, mas mencionava que o caso nunca havia sido solucionado. A última linha me chamou a atenção. Moradores da região alegam ter visto o veículo em uma estrada secundária nas noites seguintes ao acidente. Senti um frio na espinha. A ideia de que aquele motorista ainda poderia estar vagando pela mesma área, talvez até mesmo assistindo a tudo, me deixou inquieto. O que mais ele havia feito? E por que ainda estava livre? Desliguei o celular e olhei para a estrada à minha frente. A lua iluminava o caminho, mas as sombras pareciam dançar com um propósito sinistro. Meu coração batia forte, e a adrenalina começou a tomar conta novamente. Eu precisava fazer algo. Decidi que não poderia voltar à cidade sem tentar descobrir mais. Se o motorista ainda estivesse na área, era minha responsabilidade encontrá-lo. Talvez, ao confrontá-lo, eu pudesse ajudar a dar um fim à dor daquele casal, e quem sabe até encontrar alguma forma de me redimir. Dirigi pela BR-116, mantendo os olhos abertos para qualquer sinal de movimento. A escuridão parecia mais intensa à medida que avançava, e a sensação de que alguém estava me observando se intensificava. A cada curva, esperava ver o brilho de faróis que indicassem outro veículo, mas tudo que via eram as sombras. Por fim, avistei uma estrada secundária, estreita e mal iluminada. Lembrei da reportagem que mencionava que o carro do motorista poderia ter sido visto ali. A insegurança aumentou, mas a determinação em descobrir a verdade superou o medo. Acelerei na direção da estrada. As árvores se fechavam ao meu redor, criando um túnel escuro e opressivo. O motor do caminhão rugia, quebrando o silêncio pesado. O ar estava carregado de uma tensão que parecia elétrica, como se algo estivesse prestes a acontecer. À medida que fui avançando, comecei a notar marcas de pneus na estrada, como se um carro tivesse passado ali recentemente. Meu coração acelerou. Fui atraído por essas marcas, que pareciam me guiar para frente, até que alcancei uma clareira. O lugar era desolado, mas havia um veículo estacionado um pouco adiante. Um carro escuro, velho e empoeirado, mas que parecia ainda funcional. A adrenalina disparou. Seria ele o carro do motorista fugido? Saí do caminhão, cauteloso. O ar estava pesado e a luz da lua fazia sombras dançarem entre as árvores. Aproximando-me lentamente, senti que algo não estava certo. O carro estava vazio, mas a porta estava entreaberta, como se alguém tivesse saído às pressas. Alguém está aqui, pensei. A ideia me deixou nervoso, mas a necessidade de confrontar o que estava acontecendo me impulsionou adiante. Olhei dentro do veículo, mas não havia ninguém. O que encontrei, no entanto, me deixou em choque. Um rádio ligado, tocando uma música nostálgica, a mesma que havia ouvido enquanto dirigia mais cedo. Como isso era possível? O medo se instalou em meu peito. Olhei ao redor, mas o silêncio era ensurdecedor. Decidi que não poderia esperar mais. Preciso encontrar respostas. Chamei. Alguém? Você está aqui. Minha voz soou fraca na escuridão, quase se perdendo no ar. Nenhuma resposta. Apenas o eco do meu chamado se dissipando. Enquanto me afastava do carro, uma sensação arrepiante percorreu minha espinha. O clima começou a mudar, como se a própria natureza estivesse reagindo à minha presença. Uma brisa fria começou a soprar, e o som das folhas ao vento parecia um sussurro. O que mais eu poderia descobrir ali? Decidi procurar mais um pouco. Caminhei em direção à floresta, cada passo pesando mais do que o anterior. O ambiente estava carregado de tensão. Enquanto caminhava, vi algo brilhar no chão. Aproximando-me, percebi que era uma corrente de relógio. Meu coração disparou. Era um detalhe que não deveria estar ali. Olhei ao redor e, em meio à escuridão, uma figura começou a se formar na minha mente. O que era aquele lugar? Qual era a conexão entre o que vi naquela noite e o que estava diante de mim agora? De repente, ouvi um barulho atrás de mim. Um estalo, como se alguém estivesse se movendo entre as árvores. A adrenalina disparou e girei rapidamente, pronto para confrontar o que quer que estivesse lá.
O que eu vi me congelou. Ali estava a figura do homem, seu rosto marcado por um terror profundo, mas seus olhos fixos em mim. O mesmo homem que havia visto no acidente. Ele estava ali, mas não estava realmente ali. Era como se a sua imagem estivesse se desenhando nas sombras. Você, consegui dizer, a voz tremendo. Você estava lá. Ele deu um passo à frente, e o ambiente ao meu redor pareceu mudar. O ar estava pesado, e eu sentia como se a terra abaixo estivesse viva. Ele gesticulou, e de repente a cena do acidente se formou na minha mente novamente. Eu não apenas testemunhei o que aconteceu, eu havia sido parte da história. Você pode me ajudar, a voz dele ecoou, embora sua boca não se mexesse. Você pode dar voz ao que não foi dito. Eu estava paralisado, incapaz de entender o que estava acontecendo. O que ele queria de mim? O que eu deveria fazer? O motorista que causou isso, ele precisa ser encontrado, continuei, tentando me conectar com a imagem que eu tinha na mente. Ele ainda está lá fora. A figura do homem acenou lentamente, e a expressão de dor em seu rosto parecia se intensificar. A verdade deve ser contada. Ninguém está livre enquanto a justiça não for feita. As palavras reverberaram na minha mente, e o peso da responsabilidade começou a se instalar em meu peito. Eu sabia o que precisava fazer. Não apenas para o casal, mas para mim mesmo. Voltar à cidade, reportar o que descobri, contar a história que estava escondida. Era a única maneira de dar um fim à dor que pairava sobre a estrada. A imagem do homem começou a se desvanecer, e a atmosfera pesada começou a clarear. Eu farei isso, prometi, a voz firme. Encontrarei a verdade. Com isso, a visão dele desapareceu, e eu me senti novamente só na floresta, mas agora com uma missão clara. Retornei ao caminhão, o coração pulsando forte. A estrada que me trouxera até ali agora seria meu caminho de volta para a luz, e eu sabia que o que estava por vir seria um desafio, mas eu estava determinado. Dirigi de volta para a cidade, a adrenalina ainda pulsando nas veias, mas agora acompanhada por um novo propósito. A verdade precisava ser contada, e a memória do casal não poderia ser em vão. Ao passar pelas luzes da cidade, percebi que não era apenas uma questão de justiça, era também sobre redenção, sobre enfrentar os próprios medos e erros. Enquanto cruzava as ruas, preparei-me para o que estava por vir. O peso do passado me seguia, mas agora eu tinha a oportunidade de transformá-lo em algo significativo. Eu não poderia voltar atrás, precisava seguir em frente, pela memória daqueles que se foram e pela minha própria liberdade. Dirigi até a delegacia, o coração acelerado e a mente a 1000 por hora. Ao chegar, o sargento de plantão me olhou com desconfiança. Eu não o conhecia, mas parecia que ele já estava cansado de ouvir histórias de viajantes perturbados. Expliquei rapidamente sobre o acidente, sobre a figura que havia visto, e como a verdade precisava ser revelada. Você não é o primeiro a trazer histórias assim, o sargento respondeu, cruzando os braços. Algumas pessoas não conseguem lidar com o que aconteceu e acabam inventando coisas. Precisamos de provas concretas. A frustração tomou conta de mim. Eu sabia que havia algo mais profundo ali. Tentei convencê-lo a investigar a estrada secundária, a buscar o carro abandonado. Após um tempo, ele finalmente concordou em me acompanhar, mas parecia mais cético do que nunca. Enquanto dirigíamos de volta, a atmosfera no carro estava pesada. O sargento olhava pela janela, provavelmente pensando que eu era apenas mais um caminhoneiro enlouquecido. Mas eu estava determinado a mostrar a ele que havia mais nesta história. Chegamos à clareira, e a imagem do carro abandonado ainda estava lá. O sargento saiu e olhou ao redor, fazendo anotações. "Onde você disse que encontrou isso?" perguntou, apontando para o rádio ainda ligado. "Ali, no carro", respondi, meu coração batendo forte. "Não parece certo, certo? Quem deixaria um rádio tocando assim?" Ele assentiu, mas sua expressão ainda estava cética. Decidimos inspecionar mais a área. Enquanto caminhávamos, um barulho chamou minha atenção. Era um sussurro no vento, e por um momento, pensei que podia ouvir a voz da mulher novamente. "Está ouvindo isso?" perguntei, virando-me para o sargento. Ele olhou para mim, confuso, mas não respondeu. Segui em frente, cada passo me levando mais perto do centro da clareira.
O que estava buscando ainda estava em algum lugar, e eu não podia desistir. Então, algo me fez parar. Uma nova marca de pneus na terra, diferente daquelas que eu havia visto antes. Aquelas marcas pareciam frescas, como se um carro tivesse passado ali recentemente. Meu estômago se revirou. O que mais poderia estar escondido naquela estrada? Vem aqui, disse ao sargento, puxando-o para mais perto. Olhe para isso. Quando chegamos à marca, o sargento se agachou e examinou. Isso é recente. Precisamos investigar, disse, começando a procurar ao redor. Eu mal tinha terminado de falar quando ouvimos um barulho. Um motor, à distância, mas se aproximando rapidamente. O sargento levantou-se, seus instintos de policial ativados. A adrenalina correu em mim novamente. O som do carro se aproximava rapidamente, e a luz dos faróis cortou a escuridão. O veículo parou bruscamente, e um homem saiu, suado e agitado. Eu o reconheci instantaneamente. Era o motorista do acidente, aquele que havia fugido. Vocês não deveriam estar aqui. Ele gritou, a voz tremendo. Saia daqui. Você não sabe o que está fazendo. O sargento apontou a arma para ele, enquanto eu sentia o medo se transformar em uma onda de adrenalina. Você está preso por causar um acidente e fugir do local, gritou o sargento. O homem começou a se afastar, mas antes que pudesse correr, ele parou e olhou para mim. Você não entende. Eles não vão descansar até que a verdade venha à tona. Eu olhei para o sargento, aturdido. O que você sabe? Perguntei, a voz trêmula. O que aconteceu naquela noite? Não foi um acidente. Eu não sou o verdadeiro culpado. Ele gritou, desesperado. A pessoa que estava no carro comigo, ela estava apavorada. Eu só queria ajudá-la. Os olhos do sargento estavam fixos nele, mas eu não sabia se acreditava. A tensão aumentou, e a sensação de que algo muito maior estava em jogo começou a me envolver. Eles não vão parar. Eles precisam que a verdade seja contada. O homem olhou para o céu, como se esperasse que algo acontecesse. E, naquele instante, as luzes do carro atrás de nós piscaram de maneira estranha, e uma nova presença parecia emergir das sombras. Olhei para o sargento, que parecia igualmente perplexo. A atmosfera estava carregada de uma eletricidade estranha, e eu sabia que havia muito mais naquela história do que aparentava. Precisamos ir embora, gritei, enquanto o homem desaparecia na escuridão. Mas era tarde demais. As sombras estavam se aproximando, envolvendo-nos em um manto de mistério. O sargento olhou para mim, a incerteza nos olhos. O que está acontecendo? Ele perguntou, enquanto a noite parecia se aprofundar ainda mais. O último som que ouvi antes de tudo escurecer foi um grito distante, um eco do que havia ocorrido naquela estrada, e uma sensação de que, apesar de tudo, a verdade ainda estava muito longe de ser revelada. Assim, enquanto as luzes da cidade desapareciam, percebi que a estrada nunca havia terminado. Havia um caminho desconhecido à frente, repleto de perguntas sem resposta e um mistério que ainda precisava ser desvendado. E, mesmo que os dois estivessem finalmente livres, suas vozes ecoariam em minha mente para sempre, me lembrando de que algumas verdades permanecem ocultas, aguardando o momento certo para serem reveladas.